Estamos de volta aqui no seu canal 10. Agora, você sabe, toda quinta-feira, neste horário, o pastor Daniel faz para nós a palavra de fé. E ele está aqui conosco mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo. Gostamos demais do senhor e o nosso telespectador internauta também. O senhor fica à vontade de fazer a palavra de fé. Obrigado, uma boa tarde para todos, os assistentes do Canal 10, esse programa. Parabéns pelo programa, eu vi toda a entrevista, fiquei legal, achei muito bom. E nós, na quinta-feira passada, falamos sobre a questão da ansiedade. Eu vou voltar a esse tema, porque dizem que o nosso século é o século que essa doença está dominando, a ansiedade. Todas as coisas cooperam para que nós sejamos ansiosos, crianças, até pessoas idosas. A ansiedade é provocada também pela rapidez das coisas, as novidades. Você vê que nós somos invadidos pelos produtos chineses com novidades em cima de novidades. É uma coisa estrondosa, extraordinária. Uma propaganda de 15 segundos, uma atrás da outra, faz com que a pessoa se torne ansiosa, porque ninguém para, ninguém reflete. Então essa ansiedade é terrível, mas eu queria dizer que a ansiedade tem tratamento de Deus. Eu vou ler 2 versículos. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma proibição. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Isso é o conselho que o apóstolo dá a Paulo. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, famoso São Pedro, na sua primeira carta, quando termina a sua primeira carta, ele fala sobre esse assunto, diz assim, dando continuidade ao versículo 6 do capítulo 5, no versículo 7 ele diz: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, existe cura, sim, existe. Nós não precisamos ficar doentes, viver doentes com uma ansiedade terrível. Dizem que nós vivemos 70% do nosso tempo no passado, ou da nossa vida, pensando no passado, lembrando do passado, reclamando do passado, lamentando o passado, jogando culpa sobre os outros, ressentidos. Nós vivemos demais isso. 70%, são pesquisas que existem por aí, culpando os pais. Meu pai é culpado de eu estar assim, e minha mãe, e culpando os outros. Nós passamos 70% da nossa vida cuidando disso. Ora, já passou e não volta mais. Eu preciso ser curado, recuperado, restaurado. Passamos 25% do tempo no futuro. Se eu conseguir, aí eu pretendo fazer, se tudo der certo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nós ficamos aquela loucura e não nos preparamos para o futuro. Porque vivemos 5% apenas da nossa vida no nosso presente, cuidando do nosso presente. Então nós não estamos cuidando. Você deveria gastar o seu tempo estudando para a prova. Não, você fica pensando outras coisas que vão acontecer. E o tempo era para o estudo. O dia do culto era para o culto, era para ir para o culto. Tinha que estar lá, porque você tinha que aproveitar aquele momento, ele não volta mais. Você fica pensando nas outras coisas. Nós, temos essa tendência. Então não aproveitamos os filhos, o marido não aproveita a esposa que tem, a esposa não aproveita o marido. Nós não aproveitamos o salário que ganhamos, porque estamos sempre com dívidas, assumimos coisas demais para pagar depois. Isso é porque vivemos no futuro e a ansiedade vem. Então, em Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo tem um mandamento: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas ele dá a solução. A solução é viver com Deus, confiante em Deus. Ou Deus é real ou é uma mentira. Eu quero te dizer, se for uma mentira,
eu me sinto o pior dos elementos, porque se a nossa esperança em Cristo se refere apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, dizia o apóstolo Paulo, eu concordo com ele. Então nós cremos que Deus existe, é o Criador, Ele nos criou, nós somos dele, filhos dele, criaturas dele. Ele cuida até do pardal, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Ele não permitir. Que coisa impressionante! Não cai um pardal morto se Ele não permitir. Uma folha da árvore não cai se Ele não permitir. Se diz isso é impossível, então, porque Deus é grande e nós achamos que isso é impossível. Nós nem sequer conseguimos acreditar que Ele é Deus. Não ande ansioso. Confie em Deus. Descanse do Senhor. Lá no texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, resume tudo. Ele diz: confie em Deus. Você crê nele? Confie nele. Você crê? Então agora deve confiar. Esperar, descansar, senão nós vamos viver ansiosos mesmo, porque a nossa vida, ela é pressionada de todos os lados. Pressão de todo tipo, pressões de todos os tipos, inclusive pressões do Satanás. Nós somos pressionados por tudo, nós somos empurrados. Eu me lembro, vou terminar dizendo isso, eu e a Isabel, minha mulher, nós estávamos em São Paulo, fomos entrar no metrô para descer para tomar o ônibus para viajar. Quando chegou na estação anterior, nós tivemos que descer, porque todo mundo desceu e nós tivemos que descer, não tinha jeito de ficar dentro. Tivemos que esperar a volta do trem para passar uma única estação para chegar onde a gente queria. A multidão leva a gente. Se você não for, eles te matam. Na boate morreu muita gente esmagada, pisoteada. Então nós somos impulsionados e isso acaba com a gente. Vamos descansar em Deus, não vamos entrar nessa, e nós estaremos tranquilos, leves, e é isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom ouvir tudo isso, hein, pastor? Um abraço até quinta-feira, se Deus quiser. Até Ele quer. Amém. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta nós vamos falar de esporte. Tem entrevistas aqui com jogadores do FFC, principalmente com o treinador Pinho, que vai falar do jogo treino daqui a pouco lá em Rio Preto, FFC contra o Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto. Voltamos já.